Pensa na alegria de um professor, mas Tatarinho, por que você está tão feliz assim? Dá uma olhadinha aí no que apareceu na sua tela. Sim, UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eu fiz uma análise técnica aí, eu peguei todas as provas aí de 2017 até 2022, 6 anos de provas aí, dei uma olhada nas questões da matemática linda e fiz uma análise dos assuntos mais cobrados. Então eu vou disponibilizar gratuitamente aqui para você por meio desse canal aqui do YouTube. Vou colocar até inclusive os links na descrição do vídeo aqui. Tem ali dois materiais que eu vou mostrar aqui para você, que vai te direcionar aí para você estudar bem aí para uma prova, que eu sempre falo assim, né? Poxa vida, você vai fazer uma prova, você tem que entender bem como é que funciona essa prova, aí tem que conhecer a banca. E aí eu fiz isso para te ajudar de alguma forma aí. Só para você ter uma ideia, deixa eu passear aqui um pouquinho pelo material que eu Esse primeiro arquivo aqui é o meu favorito. Por que é o meu favorito? Então veja, aqui está explicando, né, a estrutura do material. Então aqui na primeira parte nós vamos ter uma tabela e gráfico dos assuntos mais cobrados. Às vezes se enxerga melhor com tabela, às vezes se enxerga melhor com gráfico, para te dar uma geral aí para você conhecer bem aí sobre a prova. Segunda parte, relação de assuntos mais cobrados questão por questão. Então às vezes tem questões aí que cobram mais de um assunto, também coloquei isso para você. E a terceira parte é o enunciado das questões discriminadas com os assuntos cobrados. Qual que é a ideia, tá? Primeiro você vai conhecer bem a prova, estatística, os assuntos mais cobrados, e é claro que resolver provas anteriores te ajuda, né, a entender bem a banca e a se preparar melhor para uma prova. Então no segundo arquivo eu disponibilizei as questões de matemática sem o gabarito eu joguei lá para o final, para você pegar como se você estivesse resolvendo a prova mesmo. Vamos supor que você erre a questão, não que eu queira, ou você apresente alguma dificuldade, você vai olhar para este arquivo aqui, e neste arquivo vai ter ali o enunciado das questões com o assunto cobrado, então você sabe o que você tem que reforçar nos estudos. Só para você ter uma ideia, por exemplo, uma tabelinha dos assuntos mais cobrados, aqui eu preciso que se entenda bem, né? Porque é claro, você vai dar uma olhada aqui, cobra bastante funções, geometria, daí matemática elementar, sequências numéricas, análise combinatória, probabilidade e assim por diante. Quando eu falo assim funções, é claro que às vezes assim eu tenho um olhar para uma prova, outro professor pode ter outro olhar, mas eu penso assim, eu coloco tudo que envolve o assunto funções. Então aqui traz desde aquela ideia inicial lá de imagem, domínio, contradomínio de uma função, composição de funções, né? Função composta, função inversa, função par, função ímpar, enfim. Desde aquela parte inicial, aquela parte que a gente começa a trabalhar com inequações, sinais, análise de gráficos, daí entra em funções polinomiais, né? Função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, né? Função, daí nós entramos na parte de função exponencial, função logarítmica, né? Com a ideia de equações exponenciais e equações logarítmicas. E aqui eu coloco também funções trigonométricas e funções polinomiais. Então veja que eu separo, se você observar a tabela de trigonometria de polinômios, de funções trigonométricas com funções polinomiais, para fazer um grupo só. A geometria eu coloco aí geometria plana, geometria especial e geometria analítica. Né? Então também coloco num grupo só. Matemática elementar, o professor aqui que vos fala, ai Tatarina, bem você, né? Eu não gosto do termo, né, matemática básica, para a gente não achar que é fácil, apesar que é base de estudos, né? Então eu coloco matemática elementar. Então, que desde aquela parte de operações básicas fundamentais, conversões de unidades e medidas, múltiplos, divisores, razão, proporções, equações simples, porcentagem, né, que cobra bastante também, está aqui nesse grande grupo. Sequências numéricas, né, PA e PG, análise combinatória, probabilidade, sistema de equações, aquela parte um pouco mais complexa. E aqui uma coisa que tem aparecido na UniOeste, quando você tem que analisar, né, discutir sistemas lineares, quando o sistema é possível determinado, em que situações o sistema é possível determinado, em que situações o sistema é impossível. Números complexos aparecem um pouquinho aí, polinômios também, matrizes e a parte da trigonometria, tá? Lembrando que se alguma questão cobra mais de um assunto, eu vou colocar esses dois assuntos aí também na parte de estatística aqui nessa análise de gráficos, né? Eu prefiro tabela, tá? Aí também tem uma tabela para ter uma ideia aí também dos assuntos mais cobrados. E eu coloquei aqui os principais, né, o que mais aparece ali, funções, geometria, matemática elementar e sequências numéricas. Logo em seguida vem análise combinatória e probabilidade, beleza? Aí logo em seguida, olha só o trabalho, né? Eu peguei ali vestibular por vestibular, questão por questão, enumerar ali nos numerozinhos, né, das questões,
e coloquei os assuntos cobrados. Por exemplo, nesse vestibular de 2022, olha só, a questão 43 cobrou conhecimentos de funções, especificamente funções afim, associada à ideia de sequências numéricas, PAPG, progressão aritmética e progressão geométrica. Na questão 44, também o assunto funções trigonométricas. Na questão 45, geometria plana, e eu tento especificar um pouquinho melhor para você, né? Opa, cobrou alguma coisa relacionada a círculo, segmento circular, né? Cálculo de área. Na questão 46, matrizes, algo relacionado à equação matricial, sistema de equações. Na 47, matemática elementar, algo relacionado à razão proporção. Na 48, funções, algo relacionado à função afim. Na 49, geometria analítica, algo relacionado a retas e circunferência. Essa questão foi anulada por curiosidade. Eu fiz isso em todos, né? O vestibular de 2021, o de 2020, de 2019, o de 2018 e, por fim, o de 2017. Tá? Então, essa é a segunda parte bacana aí para você. E a terceira e última parte deste primeiro documento que eu estou disponibilizando para você, eu trouxe aí os enunciados das questões com o assunto já. Então, às vezes você quer dar uma olhadinha aí nos enunciados já com o assunto, né? Você pega lá o segundo arquivo. Vai ter os enunciados sem nada, o gabarito no final, tenta resolver, confere que o gabarito não bateu. Volta aqui e veja qual é o assunto que você tem que estudar um pouco mais. Quero que você acerte tudo, né? Claro, né? Mas se precisar, está aí. Ou você se bateu um pouco com a questão, também volta aqui. Então eu fiz isso para todas as questões, ó, tá vendo? De todos os vestibulares. Esse é o de 2022. Aí nós temos também o de 2021. Até chegar lá no de 2017. Beleza? E aí você vai acompanhando isso para todos. Aí uma coisa que eu quero que você faça também é, à medida que você vai passeando pelas questões, você já observe o segundo material, o segundo arquivo. Aliás, deixa eu mostrar aqui para você, quer ver? Ó? E esse é o segundo material, então veja também os vestibulares de 2017 e 2022, só que agora o que eu fiz? Ó? Eu peguei somente, separei, né, por ano, é claro, eu peguei somente os enunciados, tá vendo? Então, questão 43, a questão 44, a questão 45, a questão 46, a questão 47 e a questão 48. E a 49, e eu fiz isso para todos os vestibulares, né, de 2022, aqui é 2021. Ah, Tatarinha, como é que eu vou saber qual é o gabarito? Calma, não esqueci de você não, 2020. Maravilha, então isso aqui é um bom treino para você, né, pegar as provas anteriores, a 2029, e dali que dali passear pelas provas, resolvendo questões. 2018, vai comparando, você mesmo vai verificando os assuntos mais cobrados, né? Para você ter uma ideia do que você está bem, do que você tem que treinar um pouquinho mais. E por fim, 2017. Aí quando chega lá na última página, tem todos os arquivos aqui, todos os gabaritos aqui para você de 2022 até 2017, né? Com uma observação aqui, essa questão 49 do vestibular de 2022 foi anulada. Fala a verdade, hein? Fala a verdade, hein? Antes de sair, dá 1000 curtidas aqui nesse vídeo, faça comentários, veja se realmente está te ajudando. A ideia é, dentro do que eu acompanho nos vestibulares, trazer, né, a minha experiência para te ajudar de alguma forma e gratuitamente, que é muito bacana. E você me diz aí se realmente você gostou ou não, o que a gente pode melhorar, né? Mas eu acho que ficou bem bacana assim. E aí acompanha também no canal, né, as questões que tem resolvidas aí do vestibular UniOeste. Valeu? Desejo para você bons estudos, sucesso, que você realize o sonho, né, de conhecer, guia essa vaguinha aí na universidade, porque sonhos foram feitos para ser realizados. Valeu? Até a próxima. Tchau.